Olá pessoal, mais uma vez, professora Carla, Biologia. Continuando os assuntos sobre a questão de compostos orgânicos, né? Hoje a gente vai ver nessa videoaula um pouquinho mais sobre as enzimas, né? Na última aula sobre proteínas, a gente comentou, né, que algumas proteínas têm a função, né, exercem a função de enzimas, né? Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre quem são essas enzimas, né? Então, quem são as enzimas, né? São proteínas, né, e algumas moléculas de DNA, de RNA, que a gente denomina de riboenzimas, tá? Qual é a principal função da enzima, né? Ser catalisador biológico. Então, acelerar as reações para que se chegue num equilíbrio delas. E como é que isso é feito? Uma coisa importante da gente saber é a questão que se fala sobre energia de ativação, tá? Que é a quantidade de energia que precisa ser liberada para acontecer uma reação. Se a gente não tivesse as enzimas no nosso corpo, era preciso usar muito calor, muita água, e isso poderia causar problemas, né, nos seres vivos. Então as enzimas, elas entram, né, para juntar, né, para transformar, né, o reagente em produto, os reagentes em produtos, tá? E a energia de ativação vai acontecer como, né? Para que o reagente se transforme em produto e que reaja, eu preciso criar uma instabilidade lá nas camadas eletrônicas que a gente deve, né? Nós aí já estamos no ensino médio, estamos no pré-vestibular, né? Então temos ideias lá da questão das camadas eletrônicas, né? Então existe uma interligação muito grande entre as disciplinas, né? E os nossos conhecimentos. Então, para que uma reação aconteça, eu tenho que desestabilizar lá a minha última camada, né? Tem que desestabilizar aquele meu íon, aquele meu cátion, aquele meu ânion, né? Para que possa justamente buscar lá a camada que está faltando, né? A quantidade lá de coisas que estão faltando para manter a última camada estável. Então, as enzimas, elas precisam, né? Elas vão justamente juntar esse reagente com o produto. Porque se tivesse só o calor, né? Se todas as reações acontecessem só por calor, eu poderia ter a desnaturação, né? Das substâncias, das proteínas e de outras substâncias, porque só o calor poderia mudar a forma e a função daquilo. Então a enzima, ela entra para aumentar essa energia, né, para dar energia para essa reação, para que essa reação aconteça, para que esse reagente de instável, ele se torne estável, né? Então, isso acontece num sistema vivo, né, gente? Se a gente estiver falando numa reação química sintética que não tem um sistema vivo, que eu não vou matar, né, ninguém, né, não tô matando ali o corpo, né, do animal, o calor só talvez resolveria, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando a gente mistura água com açúcar, né? E põe às vezes muito açúcar, e o único jeito daquela reação, né, daquilo ficar fluido é por calor. Beleza, não tô matando ali o açúcar, não tô matando a água, né? Mas num sistema vivo, se eu pusesse só calor para juntar, para acontecer essa reação desse reagente se tornar produto, né, dos reagentes se tornarem produtos, eu poderia matar esse meu corpo, tá? Esse ser vivo. E uma outra coisa importante é que as enzimas, elas são altamente específicas, tá? Então elas só vão se ligar, né? Cada enzima vai se ligar a um substrato, né, específico, né? A enzima, por exemplo, que quebra a sacarose, né? Ela só vai se ligar a sacarose para transformar ali em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? Essa enzima que quebra a sacarose, ela não vai se ligar à maltose, por exemplo, ou a lactose, tá?
As enzimas, elas têm essa característica que é muito importante. Elas são específicas para cada reação que elas participam, tá? E um modelo consagrado de explicar essa questão da reação é o modelo da chave fechadura, né? Então, sempre as fechaduras, elas só têm uma única chave, né? Uma única regra, uma única forma de chave, um formato de chave que abre aquela minha fechadura de casa, né? Então, por exemplo, em casa pode ter 3 pessoas que têm a mesma chave para abrir a fechadura da minha casa, mas as chaves, elas são idênticas. Se eu pegar a chave da casa de uma outra pessoa, de uma outra fechadura e tentar abrir a minha casa, eu não vou abrir, né? Então, isso que a gente precisa entender, tá? Isso pode ser uma discussão para as aulas onde a gente consegue conversar mais sobre o modelo chave fechadura, tá bom, turma? E, né, nesse caso, né, o reagente, ele é chamado de substrato, né? Então, é o substrato aonde vai acontecer a reação, né? Então, e esse reagente, ele vai se juntar ao sítio ativo, que é a enzima, né? Que é onde tem lá o segredo de abrir, né? O segredo de abrir aquele reagente, transformar aquele reagente num produto, para chegar justamente num produto, né? Então, a gente pode entender essa reação das enzimas, né? Como justamente essa equação aqui, né? A enzima mais o substrato vai se juntar, né? Enzima com substrato e vai transformar enzima mais produto. Uma outra coisa importante a gente falar das enzimas, gente, é que elas não vão sumir na reação. Elas não vão ser consumidas na reação. Por isso que elas são substâncias tão fenomenais e importantes. Porque elas não somem. Elas vão lá, elas fazem o serviço delas e elas voltam para o lugar para continuar fazendo novas reações, né? Então as enzimas são substâncias fantásticas do nosso corpo, tá? Elas não vão sumir, né? Elas vão obedecer aquele princípio um pouco lá da física, né? Da matéria, né? Nada se perde, nada se perde, né? As enzimas, elas não se perdem. Elas não vão se transformar, né? Na verdade, elas vão voltar a ser enzimas de novo, tá? Mas elas não se perdem, tá? E uma outra coisa importante de falar das enzimas, que elas ocorrem em pequenas concentrações, né? Então, eu não preciso de uma grande quantidade de enzima para que uma reação aconteça. Pequenos fragmentos, pouquinho de enzima já faz toda aquela reação, tá? E ela é reversível, né? Então, ela volta a ser enzima, né? E independente da concentração de produto reagente, ela vai voltar a ser enzima, né? Ela não vai se sumir, ela não vai desaparecer, tá? Uma outra coisa importante quando a gente fala das enzimas é a questão de o que altera uma enzima, né? O que altera uma enzima? O pH, né? A mudança de pH, ela pode alterar uma enzima, tá? Ela pode fazer uma enzima ter a questão da ligação, né? Impedir que a enzima se ligue àquele substrato que ela precisa se ligar. Então, as enzimas, elas causam, se elas tiverem uma alteração de pH, elas vão ser alteradas, tá? Então, isso causa problemas no funcionamento normal da enzima. A temperatura causa principalmente mudança de forma, né? As enzimas, comumente, elas têm uma estrutura de proteína terciária, então o calor, né, ou muito quente ou muito frio, pode causar uma mudança dessa forma da enzima, e com isso ela também não vai conseguir reagir. E também a questão da concentração, né? Eu posso ter uma questão ligada à saturação, né? Quando tem muita enzima ou muito substrato, eu posso ter algum tipo de problema aí em relação à saturação, tá? Uma outra coisa importante, né, são a questão das enzimas que a gente chama de enzimas conjugadas, né, que são enzimas que têm partes proteicas e não proteicas, né. Dentro dessas enzimas conjugadas, a gente tem 3 tipos de enzimas, que são os cofatores, né, que são aquelas que, se não tiver, né, a enzima não vai funcionar. Então, como um fermento que a gente põe no pão, né, ou num bolo, se eu não colocar o fermento, o bolo não vai crescer, o pão não vai crescer, tá? Temos as coenzimas, né, que vão ser moléculas que vão estar ali ligando-se temporariamente às enzimas para resolver uma reação.
A gente pode entender isso como um detergente, né? Ela entra ali, lava, faz e vai embora, né? Não fica ali, igual quando a gente lava um prato com detergente, alguma coisa com detergente, a gente lavou, o detergente não vai ficar ali agindo naquele prato o tempo todo, né? Ele vai embora no momento. E os grupos protéticos, que são enzimas conjugadas que sempre estão ligados às suas enzimas, tá? São grupamentos de moleculares que não são aminoácidos, né? Então, são partes ali das proteínas que não são aminoácidos, mas sempre vão estar ligados à enzima para que as reações estejam acontecendo, tá? Uma outra coisa importante é a questão da classificação das enzimas, né? Então, eu tenho... as enzimas, elas podem ser classificadas em enzimas oxirredutases, tá? Que são enzimas que estão ligadas lá a processos de respiração e fermentação. As transferases, que estão ligadas à questão de transferência de um grupo, de um composto para o outro, no caso da metilação. As hidrolases, que são enzimas que vão catalisar as reações hidrolíticas, né? O caso das enzimas proteolíticas e amiolíticas, no caso da digestão, né? Dos amidos, dos carboidratos, né? E de proteínas. As liases, que são enzimas que estão ligadas à eliminação, né? A transformar, né? A grupos, né? Mover coisas do substrato, tá? As isomerases, que são ligadas às reações de isomerização, né? A questão de transformação dos isômeros cis em trans. E as ligases, que são enzimas que estão ligadas a reações de síntese, né? Aonde eu tenho a degradação de uma molécula de ATP, tá? E uma outra coisa importante de falar das enzimas é a questão do nome, né? Então, o nome das enzimas, ele vai acontecer por 3 partes, né? O substrato preferente da enzima, tá? O tipo de reação catalisada pela enzima e a terminação ase, né? Então, sempre quando a gente vê uma terminação ase, provavelmente é uma enzima, né? Lactase, maltase, protease, tá? E, por exemplo, como que a gente vai chamar uma enzima, né? Por exemplo, a gente colocar a enzima da frutose, né? Então, a enzima que vai fazer a questão da digestão da frutose, né? Então, é uma enzima que ela é chamada de frutose fosfato isomerase, né? Então, o substrato é a frutose, o tipo de reação é uma reação com fosfato, né? Uma reação fosfatada, e isomerase, que é a enzima, né? Então, a terminação ase, tá? E de acordo, né, com se esse substrato é por água, né, é por hidrólise, né, acontece por hidrólise, tá? Eu tenho, por exemplo, a lactose hidrolase, né, que vai ser justamente o hidrolase. A água vai ser o que vai entrar na reação, né, vai ser o final da ase, e a lactose é o substrato. E simplesmente a gente chama essa enzima de lactase, né? Porque eu não preciso usar essas três partes. Mas a principal coisa pra gente lembrar de como é que a gente reconhece uma enzima é a terminação ase, o tipo de reação, que aí eu tenho várias, né? Pode ser hidrólise, pode ser síntese, pode ser condensação, pode ser isomerização, e o substrato que ela ocorre, né? Então, no caso, por exemplo, da frutose, a enzima da frutose fosfato isomerase, o substrato é a frutose. Tá bom, gente? Não esqueçam de fazer os exercícios e de entrarem no chat ao vivo pra gente tirar dúvidas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e bons estudos!